O sol de São Paulo filtrava-se através dos vitrais coloridos da Igreja Nossa Senhora da Consolação, projetando um mosaico de luzes sobre o corredor central. Juliana Menezes respirou fundo, ajustando o véu com dedos trêmulos. Aos 32 anos, nunca imaginou que seu casamento seria assim. Um evento grandioso com mais de 200 convidados, orquídeas brancas decorando cada banco e o homem que considerava perfeito esperando-a no altar. "Está pronta?" perguntou Sofia, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade de Direito. "Você está deslumbrante." Juliana assentiu, observando seu reflexo no espelho do vestíbulo da igreja. O vestido de renda portuguesa havia custado 3 meses de seu salário como advogada corporativa, mas cada centavo valia a pena. A peça, desenhada por um estilista de Belo Horizonte, moldava perfeitamente seu corpo e terminava numa cauda delicada que Sofia agora ajeitava com cuidado. "Carlos vai cair duro quando te ver", brincou Sofia. Juliana sorriu, mas algo em seu estômago se contraiu. Nos últimos meses, Carlos Monteiro, executivo de uma multinacional do setor farmacêutico, andava distante. Atribuía ao estresse do trabalho e aos preparativos do casamento, mas uma parte dela, a parte que sempre fora intuitiva, suspeitava de algo mais. A marcha nupcial começou a tocar. O pai de Juliana, um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável, ofereceu o braço. "Vamos, minha filha. Seja feliz." O corredor parecia interminável. Juliana avançava lentamente, cumprimentando com sorrisos os rostos conhecidos. Familiares do interior de Minas Gerais, colegas de trabalho do escritório de advocacia, amigos da pós-graduação. No altar, Carlos a esperava impecável em seu terno italiano, com um sorriso que não chegava aos olhos. Foi quando Juliana estava a poucos metros do altar que tudo aconteceu. Carlos deu 2 passos à frente, como se não pudesse esperar para encontrá-la. O movimento pareceu natural para os convidados, um gesto romântico de impaciência, mas quando ele se aproximou, seus dedos agarraram firmemente a lateral do vestido de Juliana. "O que você está fazendo?" sussurrou ela, mantendo o sorriso congelado no rosto. Carlos não respondeu. Com um movimento rápido e deliberado, puxou o tecido. O som do rasgo ecoou pela igreja como um trovão, silenciando até mesmo o organista. Um rasgo lateral que se estendeu da coxa até quase a cintura, expondo a lingerie de Juliana. Houve um suspiro coletivo. Juliana permaneceu paralisada, o buquê tremendo em suas mãos. O flash dos celulares começou imediatamente, eternizando o momento da humilhação. "Desculpe", Carlos disse em voz alta com falsa preocupação. "Foi sem querer. Pisei no vestido." Mas Juliana viu em seus olhos. Não havia sido acidente algum. De alguma forma, ela sabia, mesmo sem entender o porquê. Sofia correu até ela, cobrindo-a com o xale que usava sobre o vestido de madrinha. O padre, um senhor idoso que conhecia a família de Juliana há décadas, parecia desconcertado. "Podemos continuar?" perguntou Carlos, como se nada grave tivesse acontecido. Foi nesse momento que Juliana viu, na terceira fileira à direita, uma mulher de vestido vermelho que sorria discretamente. Camila Rodrigues, colega de Carlos na empresa, que Juliana sempre suspeitou ter algo mais com seu noivo. O sorriso de Camila contava a história que Juliana se recusara a ver. "Não", respondeu Juliana, a voz surpreendentemente firme. "Não vamos continuar." Um murmúrio percorreu a igreja. Carlos franziu o senho, a máscara de preocupação dando lugar à irritação. "Juliana, não seja dramática, foi um acidente." Ela deu um passo para trás, segurando o vestido rasgado com uma dignidade que não sabia possuir. "Isto não foi um acidente, Carlos, e você sabe disso." Sofia, sempre a amiga leal, sussurrou. "Ju, tem certeza? Talvez ele realmente..." Mas Juliana viu algo além do rasgo, algo nos olhos de Carlos, uma satisfação cruel, como se tivesse executado um plano. "Senhoras e senhores", Juliana anunciou, sua voz ecoando na acústica perfeita da igreja. "Lamento informar que não haverá casamento hoje." Ela se virou e começou a caminhar de volta pelo corredor, ignorando os flashes, os murmúrios, o chamado indignado de Carlos. A humilhação ardia como fogo, mas algo mais forte crescia dentro dela, uma determinação feroz, porque agora ela entendia. Carlos queria humilhá-la publicamente, queria que ela fosse a noiva abandonada, talvez para justificar o que viria depois,
o anúncio de seu relacionamento com Camila. Ele orquestrara tudo para ser o vilão momentâneo, mas logo seria perdoado pela sinceridade de seguir seu coração. No vestíbulo da igreja, Juliana parou e respirou fundo. A humilhação inicial dava lugar a uma raiva calculada. Ela era advogada, afinal. Sabia como construir um caso. E sabia, mais do que tudo, como planejar uma estratégia. Sofia a alcançou, preocupada. O que aconteceu lá dentro, Ju? O que você viu? Juliana olhou para a amiga, seus olhos secos e determinados. Vi a verdade, Sofia, e agora vou fazer com que todos a vejam também. 3 dias após o desastre na igreja, Juliana estava sentada no apartamento que havia comprado ainda solteira, no bairro de Pinheiros. O celular não parava de tocar. Amigos preocupados, familiares confusos, até mesmo colegas de trabalho que mal conhecia, todos querendo saber o que tinha acontecido. O vídeo do acidente já circulava em grupos de WhatsApp. Alguns a defendiam, outros a chamavam de exagerada. Afinal, poderia ter sido realmente um acidente, não? Era o que Carlos dizia a todos, interpretando o papel de noivo abandonado injustamente. Você precisa se defender publicamente, insistia Sofia, que não saíra do lado da amiga desde o incidente. As pessoas estão acreditando nele. Juliana balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Primeiro, preciso entender tudo. O que mais a intrigava não era apenas a traição com Camila. Isso, de certa forma, ela já suspeitava. Era a crueldade calculada do gesto de Carlos. Por que humilhá-la assim, em público? Havia algo mais, ela sentia. Vou ao apartamento dele, decidiu Juliana naquela tarde. Quer que eu vá junto? Ofereceu Sofia. Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. Juliana sabia que Carlos estaria no trabalho. Ainda tinha a chave do apartamento dele em Moema, um lugar elegante com vista para o parque que ele havia comprado há 2 anos, quando recebeu uma promoção significativa. O porteiro a reconheceu e sorriu solidário. O escândalo certamente já havia chegado aos seus ouvidos. No elevador, Juliana sentiu o coração acelerar. Não sabia exatamente o que procurava, mas confiava em seu instinto. O apartamento estava impecavelmente arrumado, como sempre. Carlos era metódico até na organização de seus livros, agrupados por assunto e depois em ordem alfabética. Juliana começou pelo escritório, vasculhando gavetas, examinando documentos. Nada fora do comum. Extratos bancários, documentos do imóvel, apólices de seguro. No quarto, abriu o closet que conhecia tão bem. Roupas organizadas por cor e ocasião. Na parte de cima, caixas de sapatos. Foi ao verificar essas caixas que encontrou a primeira pista. Um envelope pardo escondido dentro de uma caixa de sapatos que Carlos nunca usava. Dentro do envelope, fotos. Fotos de Juliana. Fotos tiradas sem seu conhecimento. Saindo do trabalho, almoçando com colegas, entrando em seu prédio. Como um dossiê. Na última foto, um círculo vermelho ao redor de seu rosto e uma anotação. Perfeita. Um calafrio percorreu sua espinha. Que tipo de homem fotografava secretamente a própria noiva? Continuou a busca, agora com mais determinação. Foi então que encontrou, escondido sob o fundo falso de uma gaveta da cômoda, um segundo envelope. Este continha documentos. Um contrato de casamento que ela nunca vira, com sua assinatura falsificada. O documento transferia praticamente todos os seus bens para Carlos em caso de divórcio. Filho da mãe, murmurou Juliana, sentindo o sangue ferver. Mas havia mais. No fundo da gaveta, um pendrive. Conectou-o ao laptop que Carlos mantinha no quarto e encontrou arquivos de áudio. Gravações de conversas entre Carlos e Camila, datadas de 6 meses antes. Ela é perfeita para o plano, dizia a voz de Carlos. Advogada bem-sucedida, apartamento próprio, herança da avó aplicada em investimentos sólidos. Mas e se ela descobrir? Perguntava Camila. Não vai descobrir. Juliana é inteligente para os negócios, mas ingênua para o amor. Depois do casamento será fácil. 1 ano, talvez 2, e então um divórcio bem planejado que nos deixará muito ricos. Juliana sentiu o estômago revirar. Não era apenas uma traição, era uma conspiração. Carlos a havia escolhido friamente, não por amor, mas como alvo de um golpe financeiro. Continuou ouvindo as gravações, cada vez mais chocada. Carlos e Camila não eram apenas amantes, eram sócios em um esquema elaborado.
Já haviam feito isso antes, com outra mulher em Belo Horizonte. A tática era sempre a mesma. Carlos seduzia mulheres bem-sucedidas financeiramente, casava-se com elas com contratos manipulados e depois orquestrava o divórcio de maneira a extrair o máximo de dinheiro possível. Mas por que rasgar meu vestido? Murmurou Juliana para si mesma. A resposta veio em outro arquivo de áudio, uma conversa de apenas 2 dias antes do casamento. Ela está fazendo perguntas sobre suas viagens a trabalho, dizia Carlos, soando preocupado. Acho que está suspeitando. Então precisamos acelerar o plano, respondia Camila. Fazer algo para que o casamento aconteça logo, antes que ela descubra. Ou melhor, Carlos havia dito com uma risada fria, fazer algo para que ela pareça instável, um escândalo público, algo que a faça parecer desequilibrada. Assim, se ela tentar contestar o contrato depois, teremos testemunhas de seu comportamento errático. O plano era claro agora: humilhá-la publicamente para que ela reagisse de forma explosiva, criando uma imagem de instabilidade emocional que Carlos usaria contra ela mais tarde, caso ela contestasse o contrato fraudulento. Juliana copiou todos os arquivos para seu próprio pendrive, fotografou os documentos com seu celular e recolocou tudo exatamente como havia encontrado. Depois, sentou-se na cama que tantas vezes havia compartilhado com Carlos, respirando profundamente para controlar a raiva. Sofia tinha razão. Ela precisava se defender, mas não apenas isso. Precisava expor Carlos pelo que ele realmente era, e, para isso, precisaria de ajuda. Ao sair do apartamento, ligou para 3 pessoas. Sofia, seu chefe no escritório de advocacia, e, surpreendentemente para Eduardo, o irmão mais novo de Carlos, com quem sempre tivera uma relação amigável e que suspeitava, conhecia mais sobre o caráter do irmão do que demonstrava. Precisamos conversar, disse a Eduardo. É sobre seu irmão, e é urgente. Eduardo Monteiro observava a xícara de café à sua frente, no Café Suplicy da Vila Madalena, como se nela pudesse encontrar respostas. À sua frente, Juliana aguardava paciente mas tensa. O local tinha sido escolhido estrategicamente, barulhento o suficiente para que conversas privadas não fossem ouvidas, mas não tão cheio que não pudessem falar livremente. Sempre soube que Carlos não era convencional nos negócios. Eduardo finalmente falou, passando a mão pelos cabelos negros, tão parecidos com os do irmão, mas com olhos muito mais gentis. Mas isso que você está descrevendo é criminoso. Juliana assentiu, empurrando o pendrive sobre a mesa. Está tudo aqui. Ouça você mesmo. Eduardo, 4 anos mais novo que Carlos, sempre vivera à sombra do irmão bem-sucedido. Enquanto Carlos ascendia no mundo corporativo, Eduardo seguira um caminho diferente, tornando-se professor universitário de sociologia na USP. A diferença de escolhas profissionais criara um abismo entre os irmãos, algo que Juliana sempre percebera nas raras reuniões familiares. Eu sempre me perguntei de onde vinha todo aquele dinheiro, confessou Eduardo. O salário na farmacêutica é bom, mas não explica o apartamento em Moema, o carro importado, as viagens internacionais constantes. Então você não está surpreso? Perguntou Juliana. Eduardo tomou um gole de café pensativo. Estou surpreso com a extensão, com a frieza, mas não com a essência. Carlos sempre foi calculista. Preciso de sua ajuda, Eduardo. Não apenas para me defender, mas para impedir que ele faça isso com outras mulheres. O jovem professor hesitou. Ele é meu irmão, Juliana. E também é um criminoso. Ela respondeu firmemente. Falsificação de documentos, tentativa de estelionato, sem falar no dano moral que tentou me causar. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se travasse uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. O que você tem em mente? Juliana sorriu pela primeira vez em dias. Uma exposição pública, no mesmo lugar onde ele tentou me humilhar. Nos dias seguintes, um plano meticuloso foi traçado. Sofia mobilizou amigos do meio jurídico. O chefe de Juliana, Dr. Mendonça, um advogado criminalista respeitado, revisou todas as evidências e confirmou. Havia material suficiente para processos criminais contra Carlos e Camila. Mas Juliana não queria apenas justiça legal, queria justiça poética. Eduardo revelou-se um aliado crucial. Como irmão de Carlos, tinha acesso a informações familiares que se provaram valiosas. Além disso, descobriu que não era a primeira vez que suspeitava das atividades do irmão.
2 anos atrás, encontrei documentos estranhos no computador dele, contou Eduardo durante uma reunião no apartamento de Juliana. Eram relatórios sobre uma mulher em Belo Horizonte, Teresa Almeida. Na época, pensei que fosse algum projeto de trabalho. Uma rápida pesquisa revelou a verdade. Teresa Almeida, empresária do setor têxtil, havia se casado com Carlos em 2020 e se divorciado menos de um ano depois, perdendo o controle de 2 de suas empresas no processo. Vamos encontrá-la, decidiu Juliana. Teresa foi localizada ainda administrando o que restara de seus negócios em Belo Horizonte. Inicialmente relutante em falar, acabou concordando em se encontrar com Juliana após Eduardo explicar a situação. O encontro aconteceu em um hotel no centro de São Paulo, onde Teresa estava hospedada para uma feira de negócios. A mulher, de aproximadamente 45 anos, entrou na sala de reuniões privada com postura defensiva. Por que deveria confiar em vocês? Perguntou, olhando desconfiada para Juliana e Eduardo. Porque estamos tentando impedir que Carlos faça com outras mulheres o que fez com nós 2, respondeu Juliana, empurrando para a frente cópias das evidências que havia encontrado. Teresa examinou os documentos, seu rosto endurecendo a cada página virada. Quando chegou às gravações transcritas, lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Eu sabia, murmurou. No fundo, eu sempre soube que não tinha sido apenas um casamento fracassado. Ela contou sua história. O namoro rápido, o casamento apressado, a descoberta gradual de que documentos de suas empresas haviam sido alterados, colocando Carlos como sócio majoritário em 2 delas. Quando confrontou o marido, ele orquestrou uma série de situações que a fizeram parecer instável emocionalmente perante funcionários e sócios. Ele é meticuloso, explicou Teresa. Nunca deixa evidências, sempre tem álibis, sempre manipula as situações para parecer a vítima. Desta vez ele cometeu um erro, disse Juliana. Me subestimou. Com Teresa a bordo, o plano ganhou força. Mais uma aliada inesperada surgiu. Mariana, secretária de Carlos na farmacêutica, que há tempos suspeitava das atividades do chefe e de Camila. Ela forneceu e-mails e documentos internos que comprovavam o desvio de verbas da empresa para contas pessoais. Outro crime para adicionar à lista. Faltava apenas um elemento para completar o plano. O local perfeito para a exposição. A igreja? Sugeriu Sofia. Juliana negou com a cabeça. Muito pequena, e o padre nunca permitiria. Foi Eduardo quem teve a ideia. O salão de festas onde seria a recepção do casamento. Vocês já pagaram por ele, não é? E comporta muito mais pessoas. Juliana sorriu. Perfeito. E já sei exatamente quando faremos isso. O plano estava traçado. No dia que seria a festa de casamento. Uma semana após o incidente na igreja, Juliana convocaria todos os convidados originais para um esclarecimento. Carlos, sem saber das descobertas, provavelmente compareceria, ansioso para continuar seu papel de vítima incompreendida. Não seria apenas uma exposição, seria um tribunal informal, com evidências, testemunhas e a chance de Carlos enfrentar as consequências de seus atos diante de todos que havia tentado enganar. Na véspera do grande dia, Juliana sentou-se sozinha em sua varanda, observando as luzes de São Paulo. A dor da traição ainda estava lá, mas agora acompanhada de uma força que não sabia possuir. Havia descoberto aliados onde menos esperava e uma resiliência interior que a surpreendia. Seu telefone tocou. Era Eduardo. Está tudo pronto, ele disse. Carlos confirmou presença. Acha que vai te convencer a retomar o relacionamento. Juliana riu, um som genuíno pela primeira vez em muitos dias. Mal posso esperar para ver a cara dele amanhã. O espaço Vila Lobos, no Alto de Pinheiros, resplandecia sob as luzes douradas que haviam sido instaladas para o que seria a recepção de casamento. Agora, serviam a um propósito completamente diferente. Juliana observava de uma sala adjacente enquanto os convidados chegavam, curiosos e confusos, com o convite repentino para um esclarecimento sobre os recentes acontecimentos. Ele chegou, anunciou Sofia, espiando pela porta entreaberta. Carlos entrou no salão como sempre fazia em eventos sociais, confiante, sorrindo, cumprimentando conhecidos com tapinhas nas costas e beijos nas faces das senhoras. Ao seu lado, notavelmente, não estava Camila, mas sim sua mãe, Dona Elisa,
uma senhora elegante que sempre tratara Juliana com distante cordialidade. Interessante que ele trouxe a mãe como escudo, comentou Eduardo, ajustando a gravata. Ela provavelmente não sabe de nada, respondeu Juliana. Carlos sempre foi o filho perfeito aos olhos dela. O salão estava quase completo agora. Aproximadamente 150 pessoas, menos que os 200 do casamento, mas ainda assim um público considerável. No centro, uma mesa longa havia sido colocada, com cadeiras de um lado só, como uma bancada de júri. Numa parede lateral, uma tela grande estava preparada para projeções. "Estamos prontos?" perguntou Juliana, ajustando o vestido branco que escolhera propositalmente. Não um vestido de noiva, mas um traje elegante que simbolizava sua pureza de intenções. Sofia assentiu. Teresa, que acabara de chegar, respirou fundo e confirmou com um aceno. Eduardo deu um sorriso encorajador. "Vamos acabar com ele", disse Sofia, apertando a mão da amiga. Juliana entrou no salão pela porta principal. Um burburinho percorreu o ambiente, todos os olhos voltando-se para ela. Carlos, no meio do salão conversando com um grupo de executivos, virou-se lentamente. Seu sorriso vacilou por um segundo, mas logo voltou, profissional como sempre. "Juliana", ele disse, abrindo os braços como se fosse abraçá-la. "Que bom que você finalmente veio à razão." Ela passou direto por ele, sem reconhecer o gesto, e subiu ao pequeno palco montado no fundo do salão. Um microfone aguardava. "Boa noite a todos", começou Juliana, sua voz clara e firme ecoando pelo sistema de som. "Agradeço a presença de cada um. Sei que muitos estão confusos sobre os eventos na igreja na semana passada." Os convidados se acomodaram em mesas redondas, atentos. Carlos permaneceu de pé, o sorriso agora completamente desaparecido, substituído por uma expressão de cautela. "Eu os convidei aqui hoje não para celebrar um casamento, mas para testemunhar uma revelação sobre quem realmente é Carlos Monteiro." Murmúrios percorreram o salão. Carlos deu um passo à frente. "Juliana, se isso é algum tipo de... Silêncio, por favor." Ela o interrompeu, firme mas educada. "Você terá sua chance de falar. Todos terão." Foi então que Teresa, Eduardo e Sofia entraram no salão, caminhando até a mesa central. Sentaram-se lado a lado, como um painel de jurados. Carlos empalideceu ao ver Teresa. Para aqueles que não a conhecem, esta é Teresa Almeida, de Belo Horizonte. Ex-esposa de Carlos, antes de mim. Ex-proprietária de 2 empresas têxteis que agora, curiosamente, pertencem a uma holding registrada em nome de Carlos. O burburinho aumentou. Dona Elisa, mãe de Carlos, levantou-se de sua cadeira, visivelmente perturbada. "O que é isso, Juliana? Que tipo de circo você está armando?" "Não é um circo, Dona Elisa. É uma exposição da verdade. Por favor, sentem-se todos. O que tenho para mostrar interessa a cada um nesta sala." Com um gesto para o técnico de audiovisual contratado, Juliana iniciou a apresentação. Na tela grande, apareceram os documentos encontrados no apartamento de Carlos, aumentados para que todos pudessem ler. O contrato de casamento falsificado, os relatórios sobre a vida financeira de Juliana, as transcrições das conversas entre Carlos e Camila. "Como advogada", explicou Juliana, "aprendi a valorizar evidências. E as evidências aqui são claras. Carlos Monteiro e sua cúmplice, Camila Rodrigues, planejaram meticulosamente me usar para um golpe financeiro, assim como fizeram com Teresa Almeida 2 anos atrás." Teresa levantou-se então, compartilhando sua história com voz trêmula, mas determinada. Contou sobre o casamento rápido, as manipulações documentais, a perda de suas empresas. Carlos, que até então observava em choque, finalmente reagiu. "Isso é ridículo. Teresa perdeu as empresas por má gestão. E esses documentos são claramente falsificados. Juliana está despeitada porque desisti do casamento." "Você desistiu?" Juliana riu, sem humor. "Interessante essa versão. Talvez devamos refrescar a memória de todos." Na tela, surgiu o vídeo do incidente na igreja. A câmera, operada por um primo de Juliana, que gravava a cerimônia, havia capturado o momento em ângulo perfeito. Carlos, claramente deliberado, agarrando o vestido e puxando-o com força para rasgá-lo. Um murmúrio de indignação percorreu o salão. Dona Elisa cobriu a boca com as mãos, horrorizada. "Isso foi apenas o começo", continuou Juliana. "O plano era me humilhar publicamente, criar uma imagem de instabilidade emocional
que seria usada contra mim mais tarde, quando eu descobrisse as manipulações financeiras e tentasse contestá-las legalmente. Eduardo levantou-se então, visivelmente desconfortável, mas determinado. Como irmão de Carlos, é doloroso estar aqui, mas não posso mais ser cúmplice pelo silêncio. Encontrei evidências de atividades semelhantes anos atrás e me convenci a ignorá-las. Esse foi meu erro, que não repetirei. Carlos olhava para o irmão com puro ódio. Traidor, sibilou. A apresentação continuou implacável. Mariana, a secretária, apresentou os e-mails corporativos que provavam desvios de verbas. O doutor Mendonça, chefe de Juliana, explicou as implicações legais de cada crime documentado: falsificação, estelionato, apropriação indébita, assédio moral. Carlos tentou interromper várias vezes, mas a cada intervenção, mais evidências eram apresentadas, silenciando-o. Alguns convidados começaram a se retirar, constrangidos por testemunhar tal desmoronamento público. Outros, principalmente amigos próximos de Juliana e familiares de ambos, permaneciam hipnotizados pela revelação. Quando todas as evidências foram apresentadas, Juliana finalmente dirigiu-se diretamente a Carlos, que agora estava sozinho no centro do salão, Dona Elisa tendo saído em lágrimas momentos antes. Você planejou me humilhar na igreja, na frente de todos. Achou que eu desmoronaria, que ficaria em casa chorando, enquanto você executava seu plano. Mas eu sou mais forte do que você imaginava, Carlos, e menos ingênua. Ela desceu do palco, aproximando-se dele. Amanhã de manhã, todas essas evidências serão entregues à polícia, ao Ministério Público e ao conselho diretor da empresa onde você trabalha. Teresa já entrou com processo para revisão do divórcio, com base em fraude. Carlos, finalmente percebendo a extensão de sua derrota, abandonou a fachada de indignação. Você não vai conseguir provar nada, disse com um sorriso frio. Seus advogados vão abandonar o navio rapidamente, interrompeu o Dr. Mendonça. Criminosos espertos trabalham sozinhos, Carlos. Você envolveu muita gente em seus esquemas. Alguém sempre fala. O sorriso de Carlos vacilou. Isto não termina aqui, ameaçou. Está absolutamente correto, respondeu Juliana. Isto apenas começa, mas não para você, para suas vítimas que finalmente terão justiça. Com um gesto elegante, Juliana indicou a saída. Esta exposição terminou. Os garçons servirão champanhe para celebrarmos a verdade. Você, obviamente, não está convidado a ficar. Sob os olhares de dezenas de testemunhas, Carlos Monteiro deixou o salão. Não mais o executivo confiante, mas um homem desmascarado, enfrentando a perspectiva de processos criminais e o fim de sua carreira cuidadosamente construída. Quando a porta se fechou atrás dele, Juliana sentiu um peso imenso deixar seus ombros. Sofia se aproximou, abraçando-a. Você foi incrível. Teresa juntou-se a elas, lágrimas de alívio em seus olhos. Obrigada por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Eduardo, ainda visivelmente abalado por ter testemunhado contra o próprio irmão, ofereceu um sorriso triste. Fez a coisa certa, Juliana. Todos nós fizemos. Os convidados que permaneceram, amigos verdadeiros, familiares próximos, aproximaram-se para expressar apoio. O champanhe foi servido não para celebrar um casamento, mas para marcar um novo começo. Horas mais tarde, quando o salão já estava quase vazio, Juliana encontrou-se sozinha por um momento, observando pela janela as luzes de São Paulo. Uma cidade de milhões de histórias, algumas de amor verdadeiro, outras de traição calculada. A sua havia tomado um rumo inesperado, mas agora, olhando para o céu noturno, ela sabia que havia emergido mais forte. Seu vestido branco, uma escolha deliberada para esta noite, não simbolizava mais inocência perdida, mas verdade revelada. Carlos havia rasgado seu vestido de noiva no meio da igreja, mas não havia conseguido rasgar sua dignidade ou sua determinação. Sofia apareceu ao seu lado, oferecendo mais uma taça de champanhe. No que está pensando? Juliana sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Estou pensando que às vezes o final feliz não é o que imaginamos. Às vezes é melhor que isso. Teresa e Eduardo se juntaram a elas, formando um pequeno círculo junto à janela. Fora daquele salão, Carlos enfrentava o início de sua queda. Dentro, 4 pessoas que haviam se unido por circunstâncias improváveis celebravam algo mais valioso que um casamento:
a verdade, a justiça e a força que vem de enfrentar o medo. Um brinde, propôs Juliana, erguendo sua taça. Não ao amor que perdi, mas à força que encontrei. Os 4 brindaram, suas taças tilintando sob as luzes douradas de São Paulo. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo incessante. Vidas se entrelaçavam e se separavam. Planos eram feitos e desfeitos. Corações partidos e recompostos. Era o ciclo natural das coisas, e Juliana agora fazia parte dele de uma nova forma. Não como vítima, mas como protagonista de sua própria história. No dia seguinte, como prometido, as evidências foram entregues às autoridades. Carlos e Camila foram afastados de seus cargos na farmacêutica, enquanto uma investigação interna corria. Teresa iniciou o processo de revisão de seu divórcio, com boas perspectivas de recuperar parte do que havia perdido. Uma semana depois, Juliana voltou à rotina no escritório de advocacia. Os olhares curiosos e os cochichos a seguiam pelos corredores, mas ela caminhava com a cabeça erguida. Seu chefe, impressionado com sua força e determinação durante toda a crise, ofereceu-lhe a oportunidade de liderar um novo departamento focado em crimes financeiros e fraudes, uma ironia que não passou despercebida. Em casa, em seu apartamento em Pinheiros, Juliana colocou em uma caixa todas as lembranças de seu relacionamento com Carlos, fotos, presentes, planos para o futuro, escritos em cadernos. Não para guardar com carinho, nem para destruir com raiva, mas para arquivar como um capítulo encerrado de sua vida. Eduardo, surpreendentemente, tornou-se um amigo próximo. Compartilhavam o fardo de terem sido enganados pela mesma pessoa, embora de formas diferentes. Ocasionalmente jantavam juntos ou caminhavam pelo Parque Ibirapuera, conversando sobre livros, filosofia e a complexidade das relações humanas. "Acha que algum dia vou confiar em alguém novamente?" perguntou Juliana durante um desses passeios, 3 meses após o incidente. Eduardo pensou por um momento, observando um casal de idosos que passava de mãos dadas. "Acho que já está confiando. Em mim, em Sofia, em Teresa, em si mesma principalmente." Juliana sorriu, percebendo que ele estava certo. "Sabe o que é estranho? Não sinto raiva dele. Não mais. Sinto pena." "Como assim?" "Carlos nunca vai experimentar o que é confiar verdadeiramente em alguém, ou ser digno de confiança. Vive num mundo de cálculos e manipulações. Isso é solitário." Eduardo assentiu, compreendendo. Uma prisão autoimposta. Exatamente. 6 meses após o fatídico dia na igreja, a vida havia encontrado um novo ritmo. Carlos enfrentava múltiplos processos e havia fugido para o Paraguai, segundo informavam os jornais. Camila colaborava com as investigações em troca de redução de pena. O esquema, descobriu-se, era mais amplo do que imaginavam, com outras vítimas em diferentes estados brasileiros. Teresa havia recuperado uma de suas empresas e reconstruía lentamente sua vida empresarial em Belo Horizonte. Ocasionalmente, trocava e-mails com Juliana, atualizando-a sobre os desdobramentos legais e agradecendo pelo apoio que mudara sua vida. Numa tarde de sábado particularmente agradável, Juliana organizou um almoço em seu apartamento. Sofia veio com o namorado, Eduardo trouxe vinhos e até mesmo Teresa viajou de Belo Horizonte para participar. Era uma pequena celebração da amizade inesperada que havia nascido das cinzas de uma traição. Enquanto preparavam a mesa na varanda, com vista para as árvores da rua tranquila de Pinheiros, Sofia entregou a Juliana uma pequena caixa. "O que é isso?" "Abra e descubra." Dentro, um delicado broche de prata em forma de fênix. "Da parte de todos nós", explicou Sofia, "para lembrar que você renasceu das cinzas, mais forte, mais sábia." Juliana sentiu os olhos marejarem, prendeu o broche na blusa e abraçou cada um dos amigos. "Sabem de uma coisa?" disse, olhando para o grupo reunido ao redor da mesa colorida com flores tropicais. "Naquele dia na igreja, quando Carlos rasgou meu vestido, pensei que fosse o pior momento da minha vida. Mas agora vejo que foi apenas o início de algo melhor." Teresa ergueu sua taça. "Aos novos começos. Aos verdadeiros amigos", acrescentou Eduardo. "A verdade", completou Sofia. "A vida", concluiu Juliana, com todos os seus rasgos e remendos inesperados. As taças tilintaram sob o sol de São Paulo, cidade de contrastes,
de histórias interrompidas e recomeçadas, de vestidos rasgados e corações remendados. Uma cidade onde às vezes a vingança é servida não apenas fria, mas à brasileira, com paixão, justiça e a celebração calorosa de uma nova chance.